Boa noite, estamos em mais um 20 minutos de reais e hoje vamos abordar o tema, mais uma vez, né, da uso capião como matéria de defesa, mas vamos trazer aqui perguntas, né, e respostas. Nossos seguidores encaminharam para a gente, hoje a gente vai trazer. Boa noite, Catarina Aires, boa noite, Luciana, boa noite, Betânia, já te vejo aqui, vou encaminhar o convite. Na verdade, você já fez a solicitação, né? Eu já aceitei. Tô aguardando só você aparecer. Boa noite, Betânia. Boa noite a todo mundo que tá aí com a gente. Na verdade, é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Porque nossas lives, teoricamente, É, elas né? ficam, elas ficam aí, mas como o Instagram tá dando um balão na gente, algumas lives a gente perdeu. Ultimamente a Pois gente não é, conseguiu subir e deixar. Espero que não aconteça hoje com essa, né? Que ela fique aí. sim. Hoje a gente vem novamente de perguntas e respostas, né? Mais uma vez com a uso capião como matéria de defesa. Deixa eu só fixar aqui o comentário, Tá. enquanto isso você vai falando aí. Não, vou falando boa noite para todo mundo que tá aí, né? Isso. Esse tema, sem dúvida nenhuma, já disse aqui outras vezes em outras lives, é o tema mais buscado no Google sobre o uso capião. É o uso capião como matéria de defesa. Porque, Alex, é bem da natureza das pessoas, de uma forma geral, não buscarem a regularização fundiária. No momento, até que elas já poderiam buscar, de já ter completado os requisitos para o capião, e acabam fazendo isso como defesa quando são acionadas em alguma ação. As mais famosas, as petitórias e as possessórias, né, são as mais famosas e comuns para esse tipo de defesa, mas é importante a gente falar que não são as únicas ações em que se pode alegar o uso capião como matéria de defesa. Acho que no decorrer aí da nossa live a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Com certeza. Dá uma boa noite aqui também para mim, mandou flores, né? Guaíra, para Novas também, que acabou de entrar. Sejam muito bem-vindos. Lucas O Lucas Ribeiro aí aí também, também, está sempre com a tá? gente. Uma Tem ótima estado noite. aqui. Então vamos lá para a Com primeira frequência. pergunta aqui, Vamos Betânia. lá. Ela é bem simplória aqui, mas ela traz uma possibilidade de resposta ampla, né? Manda para a gente qual o momento adequado para arguir a uso capião como defesa, né? Inicialmente eu queria fazer um apanhado informando que, como você mesmo já trouxe aí para a gente, né? Abrindo os trabalhos, que, como regra, a gente tem ação como uso capião, né? Para poder declarar o direito real, né? E o mais comum, quando se fala uso capião, as pessoas pensam muito em propriedade, né? O direito real da propriedade. Mas existem outros direitos reais que podem ser declarados através da uso capião. Com o CPC de 73, o antigo, né? A gente tinha lá o procedimento especial que a gente fala muito aqui. E por conta do CPC de 2015, o procedimento especial da uso capião foi abolido. E dessa forma, não se tem mais aquele procedimento esculpido de forma bonitinha, dizendo como se deve passar pelos atos para chegar lá na declaração de uso capião. É importante também pontuar, Betânia, que historicamente a primeira vez que se permitiu a utilização da uso capião como defesa foi através de uma súmula 237 do STF, né? E foi lá que, depois de muitos julgados, né, da jurisprudência vacilar, se trouxe esse enunciado dizendo que era possível a utilização da uso capião como defesa. Mas há que se pontuar que naquela época só se permitia no sentido de se contrapor ao pedido do autor, no sentido de gerar improcedência do pedido do autor. Mas a pergunta diz assim: qual o momento Exatamente adequado? porque o procedimento não era o comum. Isso, perfeito, Gabriele Freitas, né? Boa noite. Então, a pergunta é no sentido de perguntar qual o momento adequado para si arguir a uso capião como defesa. Então, fazendo aquele histórico bem pontual, se permitiu lá em 73, salvo engano, eu não me recordo muito bem o ano, mas com o enunciado 237, se permitiu que se pudesse realmente arguir a uso capião como defesa. E aí, a gente tem que, como você falou, a ação a uso capião como natural
a uso capião como natural, ela deve ser arguída em uma própria ação, né? É o movimento natural. Mas você também pode arguí-la em contestação, em pedido contraposto nas possessórias e até em uma reconvenção. Tem perguntas aí que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas, em se tratando em um momento adequado para se arguir a uso capião como defesa, logicamente a gente vai para a contestação. Mas dentro desse espectro de possibilidades que a gente pode utilizar de instrumentos, a gente tem que deixar claro nessa resposta que, se arguindo somente em contestação, no sentido de ir de encontro ao pedido do autor, você não vai poder levar essa decisão, se sair vencedor, se for o réu, se o seu cliente for o réu, você não vai poder levar essa decisão, esse título, para poder registrar o direito real no cartório de imóveis. Então, existem outras perguntas aqui que a gente vai passear um pouco por esses instrumentos. Tem exceção, né? Logicamente, por esse instrumento, no sentido de informar que, quando se foi permitido a utilização da uso capião em matéria de defesa, não se pensava, não se permitia que se levasse a registro a decisão que fosse favorável àquela pessoa, àquela parte no processo que saísse vencedora utilizando a uso capião como defesa. Então, tem que se ater ao momento em que se deve arguir, que é na contestação, porque posteriormente não vai se poder utilizar. A gente sabe que a uso capião é muito chamado de prescrição aquisitiva e se assemelha um pouco aos pontos da prescrição instintiva. E a gente sabe também, quem é do direito, que na prescrição instintiva ela pode ser arguída em qualquer momento do processo. Tem aquela coisa de que nunca vai se perceber, pode se ir lá e arguir a qualquer momento, mas isso não ocorre com a uso capião em matéria de defesa. Ela tem que ser arguída no momento em que se vai contestar a ação. Então, são eu queria fazer uma observação aí para as pessoas que só para fechar, se respeitando, sobretudo, né, o princípio da eventualidade. Você tem a oportunidade de falar na contestação, então você vai trazer. E que os próximos passos a gente vai mostrar como você pode arguir para poder levar essa declaração, né, a registro e realmente se tornar o proprietário ou outro título, outra qualidade dentro do direito real. Vai lá, desculpa. Eu queria só fazer uma observação. Eu sei que vai ter pergunta que a gente vai até conseguir se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas eu só queria fazer uma observação para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, para quem vai assistir depois também, que vamos torcer para essa live conseguir ficar salva, Instagram não ficar instável como teve em outros momentos. Mas assim, eu queria chamar a atenção de uma coisa assim. Tem uma coisa que me chama muita atenção em termos de uso capião como matéria de defesa, que é muito importante que as pessoas estejam atentas. O uso capião como matéria de defesa, ele, além de todas as questões materiais que envolvem o uso capião, é muito importante a gente compreender toda a lógica procedimental que tem em volta da uso capião como matéria de defesa. E aí eu vou falar uma coisa para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Utilizar uso capião como matéria de defesa da forma correta, no momento, não é no momento em si, eu vou apresentar onde? Eu vou apresentar na contestação. Mas com o efeito que você quer produzir, você precisa de muito conhecimento técnico, tanto no aspecto material, no aspecto do direito em si, que você pode utilizar. Eu posso ou não posso utilizar esse mecanismo da uso capião, da prescrição aquisitiva nesses casos? E também, Alex, eu acho que exige um conteúdo técnico apurado em relação a questões procedimentais. Porque uma uso capião como matéria de defesa mal utilizada e utilizada como reconvenção, por exemplo, ela pode fulminar um direito de uma pessoa, né? Inclusive, a gente tem um caso muito emblemático de uma ação reivindicatória, né, de interrupção, um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, de uma interrupção do prazo prescricional, porque foi alegado uma uso capião como matéria de defesa numa uso capião ordinária, que aí é outra questão que a gente sempre fala aqui, quem já acompanha a gente sabe, eu não sei se a Alex pensa a mesma coisa que eu, mas o que eu penso em relação ao uso capião ordinário. Mas assim, é muito interessante que as pessoas sabem, gente, uso capião como matéria de defesa é uma joia. Só que é uma joia
que a pessoa tem que saber usar. Porque se um equívoco procedimental pode levar tudo por água abaixo e, por outro lado, um equívoco também de como funciona o mecanismo da uso capião também pode levar tudo por água abaixo. Porque a gente não pode esquecer algumas coisas que a gente fala sempre. Ó, uso capião extrajudicial. Uso capião extrajudicial é uso capião. Uso capião como matéria de defesa é uso capião. Você não pode alegar isso se você não consegue comprovar todos os requisitos. Se você for fazer o pedido para que você possa levar ele a registro e também se você for utilizar como fundamento, né? Eu queria chamar a atenção disso porque eu tenho visto muita gente cometer muito equívoco em relação a isso. Levar ou como fundamento ou como reconvenção a uso capião como a defesa, mas não conseguir comprovar os requisitos da uso capião. Bacana, bacana. Vamos lá, Betânia, para a segunda pergunta, né? E aí ela gira em torno disso que você já trouxe, né? De forma... Ah, meu Deus, foi. Mas é muito mais profundo do que isso, mas tudo que a gente fala aqui está em volta às perguntas que foram trazidas para a gente. Então, Cris Cavalieri Machado, boa noite. Então, a pergunta no sentido... Alex precisando de óculos. Cris Cavalieri Macedo e Chaves entrou aí também. Tá e o pior, você falou precisando de óculos. Eu fui ler um produto. Aí, quando eu fiz assim, eu disse, Ih, rapaz, não é só procurando focar, não, eu tô precisando da minha oftalmo urgente. Mas deixa, aí outro detalhe. Deixa quieto, mas eu também estou muito. Posso utilizar a reconvenção em ação reivindicatória pedindo declaração de uso capião? Logicamente que sim, você trouxe aí a resposta. A gente já vem falando quando foi feita a primeira pergunta. Só para fazer uma observação, uma piadinha, assim, né? Uma observação sobre isso aí é o melhor dos mundos. Com certeza. Usar uso capião como matéria de defesa em contraposição a uma ação petitória é o melhor dos mundos. Eu acho que é o paraíso, assim, da uso capião como matéria de defesa. Sobretudo porque a gente vai ter uma ação de uso capião. A reconvenção você traria uma ação de uso capião, né? E nunca é demais informar, como a gente falou no início, na primeira pergunta, foi a partir da súmula 237 do STF que se permitiu a utilização da uso capião em matéria de defesa, mas que lá não se colocava em voga a possibilidade de se levar registro, e sim só de se contrapor o pedido do autor, levando ao indeferimento do pedido, né? No procedimento em que ele estava lá contra o réu. Mas isso levou algum tempo. A gente sabe, Betânia, que desde a edição da súmula e a possibilidade de se utilizar o uso capião como defesa, e também outras leis que trouxeram essa possibilidade de forma lá fincada na lei que a gente vai trazer também, sempre se houve como é que eu posso dizer para não ser tão pesado, mas uma má vontade no sentido de se permitir levar a registro a sentença em que se era reconhecido o direito do autor em torno da uso capião. Com o código, a gente fala muito aqui do Código 73 por conta do procedimento especial que existia lá da uso capião, dentre outros que foram abolidos com o de 2015. Quando existia lá o procedimento especial no Código de 73, no CPC de 73, existia verdadeiramente uma impossibilidade de utilização da reconvenção, porque ficava difícil de você passar pelo aquele iter todo do procedimento especial que a gente sabe muito bem, né, que é chamar as fazendas públicas, publicação de edital, citação dos confinantes. Tudo isso é muito importante dentro do procedimento da uso capião. Como eu sempre falo aqui, há quem diga que não existe mais esse procedimento. Não, na verdade, o Código diz que não existe, mas há quem diga que houve uma pseudo-extinção desse procedimento especial, porque, a despeito de não existir mais no Código de 2015, todos esses atos estão lá postos para que sejam cumpridos. Talvez ele não esteja alocado como procedimento especial, mas, em especial, citação dos confinantes e publicação do edital continuaram no Código. E cientificação da fazenda pública acabou sendo uma coisa que permaneceu, até tem um enunciado do Fórum de Processualistas Civis sobre isso, que acabou permanecendo por uma consequência lógica de você não poder usar capim imóvel público. Né? Então, assim, o que era acabou continuando.
né? Pois. E a citação dos confinantes está lá, só não está topograficamente como procedimento especial. Até o A procedimento publicação original também. extrajudicial, até o procedimento extrajudicial de uso capião extrajudicial traz todos esses pontos lá, né? Na No, uso na, capião extrajudicial está lá previsto literalmente a cientificação dos entes públicos. Perfeito. Então, voltando, né? Posso utilizar a reconvenção em ação reivindicatória pedindo a declaração de campeão. Eu vinha falando aí da impossibilidade no passado de se utilizar a reconvenção nesse sentido por conta desses pontos, né? Primeiro não se permitia, o enunciado de súmula do STF passou a se permitir, mas só voltado contra a pretensão do autor. Depois a gente veio com o próprio Código de Processo Civil, que lá existia um procedimento especial de uso capião, mas com o novo Código de Processo Civil de 2015 houve a extinção do procedimento e desta forma, não sendo mais um procedimento especial, se torna totalmente possível a utilização da reconvenção como possibilidade de se declarar a uso capião e se levar a registro, fazendo com que o réu realmente, numa ação contra ele proposta, vire o proprietário, no sentido de ser o direito real que está sendo questionado, o direito real da propriedade que está sendo questionado ali naquela situação. Então, a gente vê que a evolução dessa situação em torno da uso capião como matéria de defesa faz com que nos dias atuais seja permitido sim levar a registro desde que você passe por todo aquele interprocedimental, cumprindo todos aqueles atos em que era um procedimento especial a posteriori, e hoje eu ouvi uma voz, talvez tenha sido o fone que fala sozinho aqui às vezes. Então, era um procedimento especial e hoje não é mais. A despeito de se ter que utilizar todos os atos, né, ter que se passar por todos aqueles atos que existia num procedimento especial, Tânia. Esses são os pontos, né, que informam que realmente você pode utilizar a reconvenção Então, em uma ação de reintegração. Existem outras na situações. verdade, Alex, só rapidinho falando, E assim, está rindo ações aí de procedimento. deve ser da pessoa que falou no pé do meu. É o ponto, deve ser o ponto. Ações que são ações que são ações de procedimento comum, né? Que quando a gente brinca assim, reivindicatória, uso campeão como matéria de defesa e reivindicatória é o melhor dos mundos. Você está discutindo domínio, né? E você está discutindo domínio, né? E domínio, e você tem a possibilidade de ampliar a lide, né? Com a Perfeito. reconvenção, que hoje existe a possibilidade de você chamar outras pessoas para a reconvenção e chamar todos esses atores. Então, assim, é o melhor dos mundos. Mas o que eu quero que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui tenham em mente? Não são somente esses tipos de ação petitória e possessória que a gente usa capião como matéria de defesa. Por exemplo, em uma extinção de condomínio, de um bem condomínio, né? Ou numa ação judicial de alienação de bem comum, que na verdade é uma extinção de condomínio, mas tem gente que dá esse nome de alienação de bem comum. Numa ação que busca ressarcimento por enriquecimento ilícito, por somente uma pessoa estar usando um determinado bem, em uma ação que se cobra aluguel, porque o bem é em condomínio e somente uma pessoa está usando há muito tempo. Todas essas ações e muitas outras, né, que é possível, onde você disputa o seu fundamento, que você disputa ou o enriquecimento ilícito ou a extinção do condomínio, é um bem e que você pode alegar que, na verdade, você não deve aquilo, por exemplo, ou que você não tem que alienar aquele bem, que não tem que ocorrer extinção de condomínio, porque, na verdade, você já usucapiou aquele bem, quando for possível que você se defenda provando que, na verdade, aquele bem já é seu, eu entendo que é possível utilizar o usucapião como matéria de defesa. O que vai diferir de uma ação para outra é depender do procedimento da ação, como você vai fazer isso. Se você vai utilizar só como fundamento, se vale a pena você utilizar só como fundamento, se for uma ação de procedimento que você possa fazer uma reconvenção, se você vai utilizar como reconvenção, se você já quer levar isso a registro ou não, porque você pode, até numa petitória mesmo,
né, até numa reivindicatória, fazer a opção. Não, olha, eu não vou recorrer, eu vou usar somente como fundamento da minha defesa para que o pedido seja julgado improcedente e depois, em uma ação, em apartado, eu vou fazer o meu pedido de uso capião, né? Perfeito, Então, perfeito. eu acho que é isso que é importante, assim, as pessoas entenderem, conseguirem distinguir, assim. Pronto, e só para deixar mais fechadinho aqui, Betânia, informar que na recomendação você pode usar a reivindicatória, mas quando você está falando de uma ação possessória, você vai ter lá o pedido contraposto. A diferença é que a suspensão do direito petitório, você não vai poder levar o réu numa ação possessória, ele saindo vencedor, logicamente, ele não vai poder levar aquela decisão a registro, porque ele não vai passar por aquele interprocedimental todo que a gente falou aqui, citação de confinante, publicação de edital, essas coisas todas, sobretudo porque há uma imposição legal no sentido de suspensão do direito petitório. Então, só de forma sucinta, trazer essa situação Assim, aqui. eu queria chamar a atenção de duas coisas, assim. A discussão em relação a essa da possessória, ela é uma discussão muito grande. É uma discussão que a gente não consegue exaurir Por numa isso que eu... live. São muitos detalhes. Mas o que eu queria chamar a atenção assim, em relação à possessória? A defesa, você tem um impedimento de fazer pedido petitório quando você está em curso em uma ação possessória. Se você tem uma ação possessória, o código fala, olha, você tem uma ação possessória, você não pode fazer um pedido que trate sobre domínio. Por quê? Porque o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, quando se trata de disputa de posse e de disputa de domínio, ele entendeu por privilegiar a posse. Né? Então, você primeiro tem que discutir posse e, ao final da discussão da posse, você vai discutir domínio. Então, E para o STJ, uso capião é uma ação petitória. Tá? Então, o que é interessante a gente passar assim para as pessoas? Você faz em uma ação possessória essa defesa e você faz essa defesa como fundamento. Olha, a minha posse, ela já é tão boa que eu não tenho que sofrer uma reintegração de posse, porque ela já é tão boa porque eu já tenho tempo e qualidade da posse, inclusive para uso capião. E aí, Alex, é muito interessante também a gente chamar a atenção das pessoas para uma coisa. A impossibilidade de você ter um pedido petitório, uma demanda petitória na pendência de uma ação possessória é quando as partes são comuns. A gente não pode esquecer disso. O próprio código, ele excepciona isso. Então, seu José está sofrendo uma reintegração de posse do Pedro, que eles têm uma disputa lá relacionada à posse daquela área. Mas, na verdade, se seu José for entrar com o capião, na verdade, ele vai entrar contra a Maria, que não tem nada a ver com aquela reintegração de posse, que não tem nada a ver com aquela disputa possessória. Então, a gente tem que se atentar em quem é que não pode, quais são os casos que a gente não pode ter uma ação possessória e uma ação petitória ao mesmo tempo, porque você tem que ter identidade das partes, né? Muito bem lembrado, isso aí está no 557 do CPC. Eu estava aqui verificando. Muito bem lembrado, Betânia, essa situação que é importantíssima, porque a vedação existe, mas desde que seja entre as duas pessoas que estão ali realmente disputando. Alex, eu vou te falar, num cenário de falta de regularização fundiária como o nosso, é muito comum que as partes não sejam idênticas. Muito comum. A gente vê isso todo dia, né? Diga-se de passagem. A gente Todo vê dia. isso todo dia. E assim, eu acho que é meio a meio, assim. Eu acho que 50% dos casos, tô assim, falando por observação, né? São idênticas, 50% dos casos não são as mesmas pessoas. Pronto. Queria dar boa noite aqui a Lina Henrique, a Vel Rebouças. Tá vendo que eu tô bem de leitura? Você disse que eu tava precisando de óculos. Tô, né? Mas eu fiz um esforço aqui. Você tem mais perguntas? Eu tenho uma aqui. Eu tenho aqui, mas você quer trazer logo essa? Não, pode falar, fazer aí. Você tem mais quantas? Eu tenho mais uma. Venha com essa aí, vamos Então, lá. vamos. Não, fale essa e depois eu falo daqui.
Quando o Ministério Público deve participar do procedimento na qualidade de custo iuris em processos em que a usucapião é alegada como matéria de defesa. Então, está perguntando quando que o Ministério Público deve atuar, né, no procedimento. Então, a gente já vem falando aqui que o natural seria propor uma ação de usucapião, né? E em determinadas situações, com o novo CPC, não há por que se falar na participação do Ministério Público, né? Porque ele só deve participar quando o direito invocado ele não deve participar quando o direito invocado é de natureza pessoal ou estritamente patrimonial. Então, desta forma, ele não seria adequado chamar o Ministério Público, sobretudo porque vai fazer com que o processo demore mais e mais, só para ele dizer que ele não deve participar. Então, vai lá, a intimação chama ele, demora para informar, está no portal, aí ele recebe, depois responde, depois volta para o juiz, só para dizer que não é. A gente vê isso acontecer em várias demandas de usucapião em que a gente atua. Só para lembrar, a gente trabalha no Núcleo de Regularização Fundiária, nós somos defensores públicos, atuamos todo dia com isso. Por isso que a gente fala, a gente vê direto isso, né? Então, com o CPC de 2015, existe lá o artigo 178, em que diz quais os momentos, quais as situações que o Ministério Público deve realmente intervir como custo iuris, né? Então, é quando há o interesse público ou social, ou o interesse de incapaz, ou quando há litígio coletivo, né? Pela posse de terra urbana ou rural. Nessas situações específicas aí, há que ocorrer a participação, a intervenção do Ministério Público. Mas se tratando de usucapião e de usucapião em matéria de defesa, a gente tem dois dispositivos legais que exigem a participação do Ministério Público, que você trouxe lá, acho que foi no final da primeira pergunta, falou das exceções. Então, quando a gente fala, Betânia, a gente sabe aqui em usucapião urbano, ou quando a gente faz especial urbano, que é aquele da Constituição, que foi replicado tanto no Estatuto da Cidade como no Código Civil. E quando a gente fala na usucapião rural, que é da Lei 6969 de 81, lá nesses dois dispositivos falando o Estatuto da Cidade e da 6969 de 81, existem os dispositivos correspondentes que dizem que é implacável a participação, a intervenção do Ministério Público nesse procedimento, né? Quando se fala em usucapião em matéria de defesa, envolvendo esses dois tipos, né, essas duas modalidades de usucapião. E aí tem aquele plus, né, em que, ainda que isso não se passe pelo aquele interprocedimental que a gente tanto fala aqui, aqueles atos que eram um procedimento especial no Código 73 e que não é mais, ainda que não se passe, essa decisão favorável ao réu que utiliza a usucapião como matéria de defesa pode ser levado, esse título judicial pode ser levado a registro, fazendo com que a pessoa adquira, né, especial urbana e rural. Pode ser levado no sentido de que a pessoa vire realmente o proprietário desse bem em que está se discutindo essa demanda. E aí, Alex, assim, aí a discussão é enorme, né? Principalmente na possessória, né? Sim, porque aí eu acho que a discussão ela vai além além de se você pode registrar ou não. A discussão é se você está fazendo, se realmente você está declarando aquilo utilizando somente como fundamento de defesa, né? E eu acho que essa é a grande discussão. E na possessória, gente, aí tem corrente para tudo quanto é lado, né? Tem corrente que fala que é dispositivo legal, tá lá no Estatuto da Cidade, que pode levar a registro, então, que não teria discussão. Tem corrente que fala que o que está lá no Estatuto da Cidade só se aplicaria às petitórias e outras ações que não fosse a possessória, onde você tem possibilidade de ter pedido petitório. Veja que a gente teve a enunciado de súmula, eu acho que em 73, eu não me recordo bem, mas logo em 73 ou 63, depois eu verificar e a gente bota um post informando isso aí, melhor. Mas que a Lei 6969 é de 81, quando a gente fala de usucapião rural, né, especial rural. E aí, nesse sentido, você vê que dá aquele salto se permitindo levar a decisão a registro. Antes, com o enunciado de súmula, só se falava em contraposição ao pedido do autor. Logo depois, alguns anos, logicamente, se permite que se utilize aquela decisão para ser levada a registro. 20 anos após, com o Estatuto da Cidade de 81 para 2001, você vem também para os campeões especial urbanos, permitindo que se leve a registro
a arguição em que o réu sai vencedor no sentido de usar o uso capião como matéria de defesa. A doutrina e a jurisprudência nesse intervalo aí ficou muito vacilante, mas por imposição legal há que se aceitar, porque foi uma opção do legislador fazer com que isso acontecesse. É óbvio, você falou aí muito bem, muitos não concordam, é uma celeuma, tem para todo lado. É uma discussão Mas grande. tá lá na lei, então vamos para frente. Você estava falando de alguma coisa, eu te interrompi. Não, eu vou falar só da última pergunta, que é uma pergunta bem interessante, por sinal, de uma coisa que traz bastante discussão, que é o seguinte: se pode ser utilizada o uso capião familiar como defesa numa ação de divórcio quando se pretende partilhar os bens. E aí, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, e aí é onde que eu acho que está eu não vou falar de descontentamento, mas assim, aonde algumas pessoas ficam um pouco incomodadas em relação ao uso capião familiar e tal. E a questão do divórcio. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, é a primeira coisa que eu falei lá no início. Para você alegar o uso capião como matéria de defesa, você realmente tem que preencher os requisitos. Os requisitos da uso capião familiar, eles são bem rígidos. A gente precisa lembrar disso, tá? A uso capião familiar é quando a pessoa pretende usucapir a parte de propriedade que é da outra pessoa de um bem que ela tem em condomínio com ela, né? É bem rígido. Ela já é proprietária, para começo de conversa, né? Ela é um bem condomínio. É um bem condomínio. A usucapião familiar, na verdade, ela é o usucapião de um bem condomínio. Que você vai usucapir uma parte que você não tem, que é de propriedade de outra pessoa, que, num termo não muito interessante, foi utilizado o termo de abandono do lar, que na verdade é quando a pessoa sai do imóvel, deixa de ter a posse do imóvel, também compreendido como quando a pessoa deixa também, não só o imóvel, mas deixa de tutelar a família. A pessoa, tipo, mostra desinteresse por aquela unidade familiar e por aquele imóvel, por aquela situação, tá? E aí, a pessoa, ela não ingressa com nenhuma outra medida. Ela não ingressa com divórcio, ela não pede a partilha, ela simplesmente, ela vai, né? E aí, uma outra pessoa está... boa noite, Diogo. Uma outra pessoa está lá no imóvel, continua na posse do imóvel e pede e vai se defender quando a pessoa, anos depois, vem e fala: olha, eu quero ingressar com um divórcio e eu quero fazer a partilha desse bem. O que eu acho que é interessante as pessoas terem assim, em mente? Assim? Existe uma determinação de que não vai correr a prescrição entre cônjuges, né? Entre cônjuges, companheiro. É óbvio que tem decisões do STJ que isso já foi, diríamos assim, flexibilizado, né? Quando você está com separação de fato há muito tempo, quando você está com situações que já não justificariam mais esse impedimento, né? Só que a gente tem que entender que a uso capião familiar é da natureza dela que esse impedimento ele não ocorra. Porque se você tem uma separação, né? Essa pessoa sai de casa e um mês depois, 2 meses depois, essa pessoa ingressa com o divórcio e com a partilha, não vai ter ocorrido o uso capião familiar, né? Vai ocorrer ali o divórcio, uma dissolução de uma união estável, uma partilha de um bem, e aquilo vai se resolver no âmbito do direito de família. O que a gente tem que entender é que a uso capião familiar, ela é sim uma medida de regularização fundiária que visa a proteção da família, mas que não se exige para o início da contagem desse prazo a dissolução oficial daquela união. Ao contrário, o início da contagem daquele prazo é o momento que se caracteriza o tal abandono, em que quando a pessoa deixa de tutelar aquela família, aquela unidade familiar, e aquela pessoa que permanece no imóvel passa a ter a posse exclusiva do imóvel. Então, assim, minha opinião, se pode, numa ação de divórcio, de dissolução de união estável, anos depois,
Se alegar uso capião como matéria de defesa, pode, tem um monte por aí. Entendeu? Eu não vejo Impedimento. dificuldade nenhuma em relação a isso. Dificuldade nenhuma em relação a isso. Agora sim, a única questão que você tem que olhar é a questão procedimental, né? Você vai alegar como fundamento, olha, já tem, né? E aí você vai ter aquela discussão se o uso capião familiar é uma espécie de uso capião especial, então eu poderia levar. Isso aí é uma outra questão, que aí entra num outro âmbito de discussão, que eu já fiz decisão para todos os lados. Só que assim, se você pode alegar como fundamento para que não haja partilha daquele bem, eu não vejo dificuldade nenhuma. Bacana, a gente está nos nossos 20 minutos reais. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Agora, essa pergunta é minha, Betânia, para você. É possível o uso capião entre herdeiros? Claro que é. Eu tô achando que você vai fazer uma pergunta super elaborada. Eu me preparei para responder a uma pergunta. Lá vem bomba! Se é possível uso capião de um imóvel que as pessoas herdaram no primeiro momento juntas, é possível. É o uso capião de um imóvel em condomínio, né? Pronto. Como é o Quem uso capião quiser familiar, saber um mais, imóvel em condomínio. quem quiser saber mais, né? Tem um curso aí Quem falando quiser de saber uso. mais, tem um curso aí, ó. Nossa, aí só clicar aí no link da bio, que tem um curso que explica tudo passo a passo, do início ao fim, quando não é, porque também tem muito caso que Tem a muito pessoa acha caso que que não. é e não é, Isso. e não é, né? Quando não é, quando é possível, as possibilidades, né? O que tem que fazer, o que tem que provar, como tem que provar, porque o que a gente mais tem nos tribunais é decisão falando juridicamente é possível, o STJ entende que é possível, todo mundo entende que é possível, mas você não provou que o seu caso é um caso desse. Isso é o que a gente mais encontra nos tribunais de justiça estaduais. Por quê? Porque não é um dos temas mais delicados da uso capião, na minha opinião. É um dos temas mais delicados, sem dúvida nenhuma. E complexos, né? Mas, assim, que é possível, é possível. Outro dia, Perfeitamente. inclusive, uma pessoa fez uma pergunta para a gente falar assim: mas isso não é comum, né? E eu uso capião de um imóvel por um dos herdeiros. Isso não é comum. Eu falei: É, sim. não, isso é muito comum. Isso é muito comum. Né? Demais. Eu vou falar para você, inclusive, que tem muita gente por aí, Alex, que está achando que está num imóvel por mera tolerância, mas que na verdade já tem direito a ficar pior no tempo. Com E, né? certeza. Muito, mas muito. Isso é muito comum. A gente até brincou com isso algumas vezes. Que família que não tem um caso assim? Né? Que família, né? Que não tem um caso assim. E assim, não tem. Não tem. Agora sim, é só morar no imóvel que era de todo mundo? Porque todo mundo. Não. Né? Só que assim, as pessoas acham que mera tolerância, permissão, é uma coisa muito ampla, quando na verdade tem um momento que acontece essa mudança aí que muda o jogo, digamos assim. Mas é isso, vamos agradecer a todo mundo. 18h50 já. 20 Eu minutos ainda, certinho, né? 20 minutos eu nós somos ainda nos... tenho uma ação hoje para fazer, no plantão de Bacana. urgência, então vamos lá. Esses foram os nossos 20 minutos reais. 20 minutos certinho, né? Sempre, né? Para mim dizer o contrário. Então, que Nossos bom que a gente 40 traz. é o dobro. É o dobro, mas muito bom, muito bom. Muito boas perguntas a gente respondeu aqui. Espero que tenhamos. Espero que a gente tenha conseguido, né, trazer informações a contento para todos que nos acompanham. Obrigado, Isis, está aí parabenizando a gente. Então é isso. Boa noite para todo mundo. E Boa até noite. quinta. Quinta-feira, né? Quinta-feira com a nossa live 18h06. Um abração a todos. O Diogo, doutor Diogo, um abraço também. Tchau, Abraço, pessoal. Diogo. Tchau.